Quero começar agradecendo a Associação Brasileira de Facilitadores de Biodança pelo convite a participar neste seminário de ética. Eu acho que é um tema essencial. Eu vou falar da economia biocêntrica. É uma proposta criada desde a integração das minhas duas formações, a economia e a biodança. A economia biocêntrica é fundamentalmente uma economia centrada na vida. É uma economia fundada e orientada pelo princípio biocêntrico, postulado por Rolando Toro Araneda. O princípio biocêntrico implica a possibilidade de ressacralizar a vida, de colocar a vida no centro, como motivação, como finalidade, como ação. Colocar a vida no centro dos comportamentos, das atitudes e de todas as disciplinas humanas, como a economia. Os modelos baseados na busca do crescimento econômico, com foco no aumento do produto, são sustentados num paradigma antropocêntrico. Nessa perspectiva antropocêntrica, o ser humano, ao se colocar no centro do mundo, acima dos outros seres humanos, acima da natureza e de todas as manifestações de vida, acha que tem o poder de extrair recursos naturais e de explorar recursos humanos sem discriminação, sem levar em conta as consequências geradas pelas suas decisões de consumo e de produção. As dissociações do antropocentrismo dão origem a manifestações patológicas, tanto em termos do consumo como de produção. O consumo tem a sua expressão patológica no consumismo. A produção tem a sua expressão patológica no produtivismo. Ambos fenômenos são manifestações de uma falha originária, que é a desconexão com a matriz cósmica da vida. Consumismo e produtivismo são expressões antiéticas, porque implicam excesso. Excesso em termos do consumo, excesso em termos de produção. Não respeitam o valor da justa medida, que é um dos princípios éticos fundamentais que refere Leonardo Boff. É imprescindível que possamos transcender as dissociações para perceber a conexão com a vida. O planeta não resiste o caminho destrutivo do crescimento econômico. A economia biocêntrica é uma proposta que procura a integração. Surge como um caminho alternativo ao hegemônico e resgata o sentido essencial, originário da economia. A palavra economia vem do grego oikonomia. Oikonomia refere-se ao princípio da administração doméstica, pelo qual a unidade autárquica, a casa, produz e armazena para satisfazer as suas próprias necessidades. O oikos significa casa, lar. Nomos significa administração, cuidado, ordem. A economia, no seu sentido originário, significa o cuidado da casa e dos seus habitantes. A economia biocêntrica, como a biodança, é uma pedagogia do cuidado. Aqui está presente o segundo princípio ético fundamental que refere Leonardo Boff, o princípio do cuidado essencial. A palavra ética vem do grego ethos. O ethos, na origem, estava vinculado à casa, ao lugar onde se vive, à morada humana. A casa que nos referimos não é apenas aquela pequena casa pessoal que habitamos, é também a nossa casa comum, a nossa grande casa, o planeta Terra. E no sentido atual da ética, refere-se também à casa interior. Precisamos ressignificar a economia, redimensionar a economia, incorporar a economia como uma dimensão humana de administração de recursos para atualizar necessidades. Reconhecer que a economia, no seu sentido essencial, implica o cuidado da casa.
e como cuidamos, como administramos a casa, reconhecendo, valorando os recursos disponíveis, recursos pessoais, recursos comunitários, recursos naturais, usando esses recursos de forma ótima para atualizar necessidades pessoais, necessidades comunitárias, as necessidades da totalidade. Vamos nos referir às necessidades que estão associadas ao consumo. Dissemos que o consumo tem a sua expressão patológica no consumismo. Para a concepção hegemônica, as necessidades são ilimitadas e elas crescem à medida que o desenvolvimento ocorre. Essa é uma grande falha que precisamos transcender em termos do consumo. A crença de que as necessidades são ilimitadas e crescentes. É uma visão que vincula as necessidades ao conceito de carência, de falta. Porque à medida que as necessidades crescem, eles vão gerando insatisfação. Sempre faltará algo. O sistema predominante gera insatisfação, criando falsas necessidades. As necessidades não são ilimitadas, nem infinitas. O que é infinito é o potencial humano. A necessidade essencial é encontrar o contexto nutritivo para o desenvolvimento e a expressão dos nossos potenciais infinitos. A necessidade fundamental é a expressão plena da nossa identidade. É importante reconhecer qual é a fonte das nossas necessidades, qual é a fonte dos nossos desejos. É o estímulo externo, a publicidade, a moda? Quanto do que temos realmente precisamos? Quanto do que fazemos nos gera plena satisfação? O convite da economia biocêntrica é a conectar com a vida. Primeiro nível de conexão com a vida, conexão consigo mesmo, para perceber e descobrir quais são as nossas verdadeiras necessidades, as nossas necessidades autênticas, essas necessidades inerentes ao ser. Vamos nos referir agora aos recursos que estão associados à produção. Dissemos que a produção tem a sua expressão patológica no produtivismo. Uma das grandes falhas que precisamos transcender em termos da produção e do produtivismo é a confusão que existe entre o que são os recursos e o que são as fontes dos recursos, as fontes que geram os recursos. Os seres humanos, as comunidades, a natureza não somos recursos, nós somos fontes inesgotáveis de recursos superabundantes. O intento, a busca pela apropriação e o uso das fontes tem resultado em desastres ecológicos e desigualdades sociais, evidência do não reconhecimento da generosidade da natureza e da dignidade das pessoas. Outra das grandes falhas que precisamos transcender é a falácia da escassez. Os recursos não são escassos, os recursos são superabundantes. Recursos são tudo o que podemos usar numa atividade econômica, tudo o que vem das fontes pessoal, comunitária, natural. São elementos, forças, energias, materiais e imateriais. A escassez é uma crença que limita a nossa consciência e nos leva a escolher alguns recursos e descartar outros, muitas vezes porque não os percebemos como recursos disponíveis. Desde a perspectiva da economia biocêntrica, o convite é a ressacralizar as fontes dos recursos, percebendo a conexão com a vida nos 3 níveis.
Os 3 níveis de conexão com a vida estão ligados às 3 fontes dos recursos. O primeiro nível de conexão com a vida, conexão consigo mesmo, implica ressacralizar a pessoa como fonte de recursos. O segundo nível de conexão com a vida, conexão com os semelhantes, implica ressacralizar a comunidade como fonte de recursos. O terceiro nível de conexão com a vida, conexão com a totalidade, implica ressacralizar a natureza e o cosmos como fonte de recursos. A economia biocêntrica é um chamado a descobrir, valorizar e utilizar de forma ótima os recursos disponíveis, desde a consciência e o cuidado, dando especial atenção aos recursos intangíveis pessoais, como a criatividade e a inteligência, recursos intangíveis comunitários, como a solidariedade. Esses recursos que não se esgotam com o uso, pelo contrário, quando eles são atualizados, eles se ampliam e se potenciam, né? A possibilidade de perceber a conexão com tudo que está vivo e de assignar valor sagrado às fontes dos recursos implica expandir a consciência em direção à consciência do ser humano transcendente que fala Rolando. Para Rolando Toro, a verdadeira evolução surge da consciência ética, que é, segundo Rolando, o estado de lucidez consciente que se gera nas pessoas cuja afetividade está integrada. Na biodança, o valor por excelência é o princípio biocêntrico. Todo o nosso sistema de valores precisa estar alinhado com o princípio biocêntrico. A ética do professor de biodança é a ética do cuidado da vida. A dimensão ontológica do cuidado, a sua qualidade essencial, precisa de nossa corporeidade, de nossa praxis, para se expressar em gestos de cuidado. Como professores de biodança, em cada aula estimulamos a função primordial de conexão com a vida. Facilitamos processos para que as pessoas descobrirem quais são as suas verdadeiras necessidades. Criamos o contexto para possibilitar o desenvolvimento dos infinitos potenciais humanos. A biodança ajuda a potenciar a economia biocêntrica. A economia biocêntrica é um caminho para vivenciar a ética do cuidado. É hora de ordenar, de harmonizar, de cuidar a casa, de cuidar a nossa casa interior, a nossa casa pessoal, a nossa grande casa comum. Essa é a economia que precisamos recuperar. Uma economia fundada na pedagogia do cuidado essencial. Muito obrigada.